Muito bem-vindos ao Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre algo que acontece com mais frequência do que imaginamos, mas que nem sempre sabemos como nomear. São aqueles momentos em que você brilha sem esforço. Por exemplo, quando você está fazendo uma tarefa que flui com leveza, ou quando você entrega um projeto para quem trabalha aí nas empresas, entrega aquele projeto com qualidade e ainda se sente energizado depois da entrega. Pois é, isso diz muito sobre os seus pontos fortes, que é o nosso tema de hoje. Nesse episódio, vamos conversar sobre o que são os pontos fortes, como reconhecê-los no dia a dia e, principalmente, como usá-los de forma estratégica, para crescer com mais autenticidade e propósito, que muito se fala. Porque quando você atua a partir do que tem de melhor, não só sua performance melhora, mas sua autoestima também, que é impulsionador para a gente se sentir aí vigor, né, com vigor. E nessa conversa eu tenho o prazer de receber Ana Paula Alfredo, consultora, sócio-fundadora da Agregates Consultoria, mentora, coach, palestrante, com ampla experiência em desenvolvimento de liderança, equipes e carreiras, com foco na metodologia Pontos Fortes. Ana, muito obrigada e que alegria receber você aqui. Eu vi uma live, né, que no IVG, a Ana e eu somos parceiras de mentoria no IVG, e ela fez uma apresentação que eu fiquei encantado na oratória e eu comecei a ser fã dessa garota. E aí tive a liberdade de convidá-la para participar do nosso canal. Um prazer imenso recebê-la aqui. Muito obrigada, Denise. E hoje para falar de um tema que eu amo, né? Que são os pontos fortes, os talentos e essa metodologia que eu sou apaixonada. Nossa, então vai fluir perfeitamente, porque a ideia do canal, Ana, é justamente isso, ajudar as pessoas a refletirem e a gente fazer uma troca, que muitas vezes pode complementar as informações ou podemos até discordar, mas no final todos aprendemos, e essa é a graça de fazer e manter esse canal ativo. Durante muito tempo, fomos ensinados, Ana, para começar a reflexão aí, para que cada um se sinta nesse momento. Nós fomos ensinados a melhorar aquilo que não fazemos bem. Olhe lá para os seus pontos fracos, você tem que ser melhor, você tem que desenvolver, e precisaria corrigir esses pontos fracos. Mas existe uma abordagem que investe esse olhar e direciona a focarmos no que você já faz de melhor. Essa abordagem parte do princípio de que cada pessoa tem uma combinação única de talentos e que quando a gente reconhece, desenvolve e direciona esses talentos, eles se tornam seus pontos fortes. Vou repetir as 3 palavrinhas-chave: reconhece, desenvolve e direciona os talentos. Pontos fortes, e justamente para a gente começar a conversa, não é aquilo que você é bom tecnicamente, pelo contrário, mas é aquilo que você faz com consistência, prazer e gera resultado positivo. Você normalmente entra em flow. Em flow é aquele estado que você faz e o tempo passa e você, nossa, nem percebi que passou todo esse tempo e estou aqui ainda sentado. Você realmente não percebe. Ou é aquele projeto ou um papel que você assume com facilidade que, no fim, as pessoas ainda te agradecem, porque você entregou com excelência o que parecia impossível para os outros, e para você foi extremamente fácil. E é isso que torna essa abordagem, Ana e ouvintes, tão potente. Em vez de tentar ser alguém que você não é, você começa a ampliar aquilo que já funciona bem
em você. Vai aí pensando nessa introdução. E no nosso trabalho, Ana, como consultora, como coach, como mentora, muitas vezes, trabalhando com equipe ou individual, quando nós trabalhamos com o outro lado nesse caminho, quando a pessoa se dá conta dos seus pontos fortes, eu percebo como um momento de libertação. E para mim é totalmente nobre, né? Porque é um dos valores que me motiva. Você percebe isso também? Eu percebo. Antes dessa carreira empreendedora que eu vivo hoje, eu passei 30 anos no mundo corporativo. E, ao contrário, né, do que a gente vê, a gente às vezes fica focando muito no gap, naquilo que falta na gente, ao invés de a gente focar naquilo que a gente faz de melhor. E é muito interessante, porque toda essa metodologia do Don Clifton, que foi quem criou a metodologia dos pontos fortes, é o pai da psicologia dos pontos fortes, ele foi focado numa pesquisa, né? Aquela coisa de universidade americana com dinheiro, eles fazem pesquisa em profundidade, e o foco dessa pesquisa era buscar as pessoas que eram excelentes nas suas áreas de atuação. Então, ele procurou esportistas, pessoas de negócios, enfermeiros, médicos, engenheiros, cientistas, e ele estava achando, junto com a equipe dele, que ele ia descobrir uma lista ali, que era a lista que todo mundo que tinha sucesso seguia. Era aquela lista mágica, aquele papelzinho que todo mundo procura. Só que no final da pesquisa dele, o que ele descobriu é que não existia essa lista. Na verdade, essas pessoas que eram excelentes e tinham essa excelência no trabalho, elas eram boas naquilo que elas faziam bem. E elas executavam isso e deixavam o resto para outras pessoas, para parceiros ou para outras pessoas que pudessem compor com elas. Então, isso fez com que eles abrissem os olhos e falassem, gente, se a gente descobrir o que cada um de nós, né, pode fazer melhor, e a gente focar os nossos esforços aí, desenvolver esses talentos para que a gente entregue eles de uma maneira consistente, a gente vai estar descobrindo os nossos pontos fortes e isso vai ser o que vai nos levar ao sucesso. Então, essa historinha conta muito disso. Então, quando a gente entra nas organizações hoje, a gente acha que tem que seguir aquela fórmula mágica. Todo mundo tem que ser bom nisso, 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 nisso. E, na verdade, não é assim. Cada um de nós pode fazer uma série de coisas a partir de quem a gente é e dos nossos talentos. Não é o nosso o que fazer, mas o como a gente faz que vai mudar o resultado desse trabalho. Totalmente de acordo. E é interessante, quando a gente fala em talentos, a gente percebe que desde que nascemos com alguns talentos, só que não nos damos contas, né? Falando de talentos, que se algo aprimorado vira os seus pontos fortes. E como identificar os talentos nas crianças, né? Nos comportamentos das pessoas? É só observar quem é o Joãozinho, a Mariazinha, que está lá no meio, dando ordem para todo mundo, distribuindo papel. Isso é nato de quando nascemos e nos desenvolvemos. Só que, à medida que vai passando, a gente vai sendo conduzido a corrigir alguns aspectos que a gente tem para se encaixar num determinado padrão que faça sentido, ou para entrar num grupo, ou para pertencer a um grupo, ou a uma sociedade. E quando alguém descobre que esses pontos fortes, ou os talentos, que inicialmente o talento e depois viram os pontos fortes, que não precisa se encaixar mais em algo que não é, mas sim desenvolver a partir da sua essência, o brilho começa a aparecer, né? E o trabalho deixa de ser aquele fardo, aquele peso, para ser apenas uma expressão, ou seja, a dedicação que o colaborador tem com seus pontos fortes para alcançar aí os resultados da empresa. Também no livro, Uma coisa e aí a que... gente... Oi,
Pode Oi, falar. não, só queria acrescentar uma informação, né? Na questão dos talentos, pela pesquisa do Don Clifton, eles têm uma parte que é como você explicou, que são traços de personalidade que você já vem desde que você nasceu. Mas os nossos talentos, ainda brutos, ainda sem virar pontos fortes, eles se formam na nossa infância e no início da nossa adolescência. E eles vão funcionar aí como um filtro de mundo. A partir dali, a partir desses talentos, a gente vai determinar como a gente pensa, como a gente age, como a gente sente as coisas e como é que a gente influencia os outros, como a gente se relaciona. Então, o que, que acontece? Quando a gente vai buscando e descobrindo os nossos talentos, e a gente, quando faz esse trabalho, né, tanto com o indivíduo como com grupos, e é muito interessante porque as pessoas conseguem lembrar e descobrir de onde veio essa fonte, né? De que experiência da vida delas elas construíram isso, de que tipo de familiar elas aprenderam isso, e que vem coisa ligada aos nossos valores também. Então, é muito interessante porque você vai descobrindo. E essa perda que você falou, né, que a gente vai se distanciando um pouco desses talentos que a gente tem, vem muito em função dessa visão do mundo corporativo. Então, o que, que acontece? É como se a gente tivesse que todo mundo seguir aquele mesmo padrão. Então, se alguém tem um talento, por exemplo, tem um talento que é desvalorizado por algumas pessoas que eu tenho, porque acham que não é um talento corporativo, ele não tem um nome de talento corporativo, que é, por exemplo, positivo. O talento positivo é um talento lindo, ele é um talento contagiante. Ele faz com que a gente olhe sempre o lado cheio do copo, que motive as outras pessoas, que mostre uma saída para os problemas. Então, ele é um talento maravilhoso, que é ter essa visão positiva do mundo. Então, enxerga tudo com essa lente positiva. Só que algumas pessoas acham assim, isso não é corporativo, isso é coisa de poliana, né? Isso é coisa de quem é muito, né, o coach, né? Ou alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a valorizar a diferença como sendo parte importante do resultado. Então, a gente acha que todo mundo tem que seguir aquele mesmo manual. Então, quando a gente olha para isso e a gente se valoriza, é daí que vem aquela libertação que você falou na sua abertura. Porque você começa a olhar e fala assim, gente, mas eu não sou igual a todo mundo. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. E eu não perco a energia tentando ser aquilo que eu não sou para poder ser aquilo que eu sou e ser melhor. Então, eu acho que essa que é a grande sacada, né? Como é que eu trabalho na direção do vento? Daquilo que já é natural para mim, daquilo que já é mais familiar para mim, para que eu ganhe potência, ao invés de eu ter que ressignificar e reconstruir tudo aquilo que a gente está falando. Então, quando eu falo disso, as pessoas falam assim, dá para reconhecer os talentos sem fazer o assessment dos pontos fortes, né? Que é aquele questionário que a gente responde. Eu falo, até dá. O grande problema é você ter a isenção para isso. Porque se eu chego para alguém hoje e pergunto assim, quais são seus pontos fortes? A pessoa quase me passa avaliação de desempenho, sabe? Eu tenho pensamento estratégico, eu direciono para resultados. Aí eu fico rindo, falei, não, beleza, não é isso que eu quero saber. Mas é um pouco por aí, porque a gente aprende a ser visto a partir desse filtro, que é o filtro das organizações. Então, você responder o questionário torna a reflexão mais profunda, que fala assim, gente, eu tenho isso, mas isso é talento? O que eu vou fazer com isso? Né? E a partir daí a gente descobre um mundo de possibilidades para a pessoa. E você trazendo falando sobre talentos, Ana, e sobre o relatório que você citou, que a gente vai já comentar, e vou trazer até os meus pontos fortes que eu fiz. No livro, que eu já vou citar, ele coloca assim, talento, tem uma fórmula, né? Talento vezes investimento é igual ao ponto forte. Então, como é que ele coloca essa definição do talento? Uma maneira natural de pensar, sentir ou se comportar, o que você comentou. O investimento é potencializar esse talento, porque a diferença crucial, e me corrija se eu estiver errado, complemente, que entre o talento para o ponto forte, existe uma palavra que se chama aprendizado. Você pode incorporar, né, treinar e capacitar-se para potencializar esse talento. Então, ele coloca como vezes investimento, que é o tempo dedicado à prática, ao desenvolvimento de suas habilidades e de sua base de conhecimento, que é igual ao ponto forte, capacidade de apresentar de modo consistente um desempenho próximo à perfeição. Esse próximo à perfeição, Ana, você acha que é utópico ou é real?
Esse próximo à perfeição significa que você vai chegar próximo ao seu potencial máximo. É sempre baseado em você, tá? Então, não é um comparativo no mundo, não é nota 10 na prova, né? Então, uma coisa que é interessante a gente olhar eu gosto de usar alguma metáfora para a gente tentar lembrar. Sabe aquele jogador de futebol que começou a jogar assim, e você já vê que ele é brilhante? Eu sempre lembro do Vinícius Júnior, porque eu sou super fã dele. Mas assim, ele era muito bom desde que ele entrou em campo. Você já sabia que ele ia ser craque. Mas o que acontecia com ele? Ele não sabia chutar direito no início, ele cometia alguns erros né, de como ia lançar a bola, né? Aquela coisa assim. Então, o que precisa? Quando você tem um talento assim, um talento bruto, um talento ainda não lapidado, quando você investe com treinamento, com conhecimento, coaching, mentoria, autoconhecimento, qualquer coisa que você faça, você vai ganhando controle sobre ele. E aí você pode intencionalmente usar aquele talento para fazer o que você precisa. Então, uma vez que você treine, você vai chutar a bola na direção que você quer. Você vai, né? Tudo bem que você tem um goleiro do outro lado, mas você vai começar a ter maior domínio das suas habilidades. Você vai entender para que serve chutar de um jeito, chutar do outro, e você vai ganhar essa facilidade de lidar com o seu talento. Então, a mesma coisa. Por exemplo, se eu fosse falar dos meus talentos, tem momentos que eu tenho que desligar meu talento. Eu tenho tanta consciência dos meus talentos, eu já aprendi tanto ao longo desses anos, que eu já sei que eu tenho talentos que eu tenho que ligar quando eu quero fazer uma coisa, intencionalmente. Eu falo assim, eu vou fazer isso agora, eu ligo esse. E eu desligar outro. Quer ver? Eu tenho um talento que é o meu quarto talento, chamado ideativo. Ideativo é você gerar possibilidades e ideias para tudo. Eu sou uma pessoa extremamente cheia de ideias, para qualquer coisa, tá? Mas se eu tenho um trabalho muito grande para entregar, se eu deixar meu IT ativo solto, eu não vou entregar nada, porque eu vou criar possibilidade, possibilidade, possibilidade. E aí eu aciono um outro talento, que é o meu sexto talento, que é o talento chamado realização, que é o quê? Uma vez que você foca, meta dada, meta batida. Então, eu pego e ligo isso e me garanto no prazer de cumprir as coisas. Eu faço uma lista que eu tenho que fazer naquele momento, e essa lista é aqui, ó, está na minha mesa aqui. A gente coloca essa lista e aí eu entrego aquilo. Então, são momentos diferentes que você vai aprendendo a lidar com essas diferentes capacidades que você tem e você colocar isso em prática de uma forma intencional. Então, a intencionalidade ela é fundamental para você transformar, né, nessa transformação do ponto forte, porque eu vou garantir esse desempenho excelente em tudo que eu faço. E só trazendo um dado, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm, que é assim, isso não significa o que eu posso ou que eu não posso fazer. Então, uma coisa que é importante é o talento, quando você falou que o talento na equação é multiplicado, é exatamente isso. O talento é um multiplicador. Ele não tira de você. Ele não impede você de fazer nada. Ele só aumenta a sua capacidade de fazer determinadas coisas de determinada forma. Então, quando você coloca ali, por exemplo, eu não tenho nenhum talento chamado analítico. E aí você pode pensar assim, mas analítico para fazer análise deve ser ótimo, maravilhoso para fazer análise. Mas você não usa só o talento analítico para fazer análise. Eu uso o meu talento estratégico, por exemplo. Eu uso o meu talento de organização, que muda as coisas de lugar. Então, quando a gente vai entendendo o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo, eu vou colocar os meus talentos da forma que eles são a meu favor. Então, não precisa ter o talento específico para fazer aquilo. Os nossos talentos se combinam, você desenvolve eles de milhares de formas para você atender aos seus objetivos. Então, não precisa ter o talento específico. Ele não te limita. Ele vai simplesmente te dar mais possibilidades. E você vai buscar a sua forma de fazer isso. Agora, é muito importante aquele reconhecer e nomear esses pontos fortes. E mais do que isso, entender o significado de cada ponto forte. E você falou uma coisa bastante interessante, que pode ser assustador para quem esteja escutando nesse momento ou vai escutar depois. O liga e desliga de pontos fortes. Opa! Como é que é isso? Precisa ser mestre para ligar e desligar? Porque tem que ser mestre em você. Tem que ser mestre em você. E uma coisa que você chamou a atenção bastante sobre aquela frase que eu li, deixa eu ver onde que está, eu vou voltar, que é o desempenho próximo à perfeição, que a frase que você utilizou, que eu quero ressaltar, é
a perfeição de você, você tem que ser melhor do que você mesmo. A sua base de comparação é você mesmo. Isso é espetacular. Parar de se comparar com o outro para ver o que você pode ser melhor amanhã dentro do que você reconhece que foi bom hoje. Olha que lindo isso, né? E já começa a navegar com outro sabor. Você evita julgamentos, aumenta o seu reconhecimento, e potencializa aquilo que você tem de melhor. E eu vou compartilhar também os meus pontos fortes, os 3 primeiros, porque ele tem hierarquia nele, né? Então, ele tem mais resposta, é uma distribuição normal, né? O primeiro talento é o que tem mais resposta, que você respondeu mais coisas ligadas a isso, e vai diminuindo, né? Até você ter menos resposta ou nenhuma. Os meus 3 primeiros traduzindo do inglês para cá, é aprendizado, conhecimento, consistência e intelectualidade. Não é por acaso, e isso é um exemplo bem típico, não é por acaso que eu entrei na faculdade esse ano aos 60 anos. E eu ressalto os 60 anos porque é um pouco fora da curva, digamos assim, ainda que exista uma tendência cada vez mais da longevidade te mover a outros caminhos. Mas o estar acrescentando mais informações no meu pote de conhecimento é algo que me motiva. E eu não tenho força nenhuma para fazer a minha matrícula na faculdade. Eu adiei por outras reflexões que eu tive que fazer aí durante esse tempo de maturação, né, sobre essa ideia. Mas para ter uma noção de que pontos fortes, ele vem com muita consistência e naturalidade. E você faz porque é isso que você é, né? E um deles que eu tenho... Essa forma que você tem, eu só vou deslocar o conceito para deixar você pensando mais ainda, já que você tem talento de pensamento, vai ser legal que você vai ficar aí matutando. Por exemplo, você tem um talento que você está chamando de aprendizado, eu traduzo ele para estudioso, que é como o relatório em português acaba vindo, né? O estudioso, ele é um talento que é apaixonado por aprender. A gente associa aprender com escola, não é isso? Mas isso não significa que uma pessoa que tem estudioso foi boa aluna, não significa. Em geral, sim, porque a pessoa gosta de estudar. Mas o que é interessante, por exemplo, uma pessoa como eu, que tem muitos talentos de pensamento, eu uso o meu estudioso para me relacionar com as pessoas. Aí você vai entender assim, mas por quê? Se você se relaciona com as pessoas da faculdade? Não. Eu uso o meu estudioso para aprender sobre as pessoas. Então, a minha escuta é uma escuta de quem é curioso de verdade, porque eu quero aprender sobre você. Então, o que eu estou tentando dizer é assim, um talento naturalmente de pensar, de aprender, ele pode ser usado para relacionar, ele pode ser usado para influenciar as pessoas, porque eu posso ser um expert numa área de conhecimento, ele pode ser usado para executar, porque você vai aprender novas formas de fazer. Então, ele te dá uma certa flexibilidade, uma vez que você domina como é que esse talento fala com você. Então, o que é interessante é isso, é que ele tem a área dele natural, onde a gente encaixa, mas ele serve para uma série de outras coisas. E aí o Don Clifton ele define com uma forma que eu gosto muito, é uma caixinha de ferramentas. E toda vez que você tem um problema, você tem que recorrer a ela. E ninguém tem todas as ferramentas. Todo mundo só tem algumas e não tem outras. Então, intuitivamente, ele já abre para a inovação, porque você precisa inventar com aquilo que você tem em termos de recurso, e para a diversidade, já que quanto mais pessoas diferentes estiverem juntas, melhor vai ser a combinação de talentos naquele ambiente. Então, a ferramenta de pontos fortes, por que ela funciona tão bem para time? Porque ela é intuitivamente colaborativa. Se a gente faz um relatório, você recebe 5, eu recebo 5, nós duas juntas podemos ter 8, 9, às vezes até 10, que são 5 diferentes. Então, isso é muito interessante, porque a gente começa a ganhar uma série de possibilidades simplesmente porque a gente está trabalhando junto com alguém que é diferente e não a cópia de quem a gente é. Exatamente. Agora, levando isso para o mundo corporativo, é de extrema importância que os líderes primeiro se reconheçam os seus pontos fortes e aprendam a reconhecer essa importância
de voltar na individualidade dos pontos fortes de cada integrante da sua equipe. Imagina uma equipe Aproveitar isso. Cara, você potencializa os resultados, você evita conflitos, aumenta a energia do grupo, você tem maiores resultados e performance. Agora, dentro da sua experiência, Ana, é fácil trabalhar com líderes nesse não no desenvolvimento, mas você acha que os líderes hoje estão preparados para identificar os pontos fortes da sua equipe e potencializá-los, ao invés de olhar para os pontos fracos ou os pontos a desenvolver? Olha, eu acho que é fundamental. A minha experiência é uma experiência de sucesso absoluto, assim. A gente faz um trabalho, eu só vou esconder o nome da empresa aqui, porque eu tenho um relatório amanhã, eu não quero mostrar o nome da empresa, né? Mas, assim, se você olhar, assim, a gente faz um mapa assim, ó, tá vendo? Super. E aqui a gente vê a concentração das cores e a concentração de talentos. Você vê como essa equipe é diversa. Isso é muito bom. E a gente aprende a olhar para essa diversidade como força. Então, o líder, uma vez que ele tem esse mapa, ele entende onde é que ele vai atribuir melhor as tarefas dele, como é que ele pode botar pessoas juntas para trabalharem, né? Como é que eu posso buscar, quem é que recebe as pessoas aqui na equipe? É uma apropriação de tarefas pelo aquilo que você faz de melhor. Então, todo mundo trabalha num nível de excelência. Então, quando eu falo de times de alta performance, pontos fortes tem tudo a ver com isso, né? Que tem a ver com essa parte. Agora, uma coisa que é importante a gente não esquecer é que o líder tem que começar a trajetória por ele mesmo. Se ele não se conhecer, ele não vai conseguir fazer isso com ninguém. Então, sempre a gente começa, né? Toda a trajetória de liderança, ela precisa do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para conhecer qual é a nossa potência, quais são as nossas inseguranças, né? Porque a gente fala de pontos fortes, não quer dizer que a gente não trabalha pontos fracos, a gente trabalha. Só que os nossos pontos fracos são definidos de outras formas, né? Então, como é que você identifica isso e como é que você supera isso? A solução, às vezes, não está só em você, está nas parcerias, na busca de outras soluções, em combinar seus talentos, em ligar e desligar talento. Então, esse poder que você tem, que você ganha a partir do autoconhecimento, isso faz com que você seja uma melhor pessoa, um melhor funcionário e um líder que realmente traz resultados. Mas você hoje nas empresas, eu tenho a impressão, e aí eu vou te dar o meu aspecto, minha visão, que as empresas ainda estão pecando a olharem para onde não surte tanto efeito. Que para poucas empresas, que é nos pontos a desenvolver. Qual é o ponto que ele tem que ir? Vamos fazer um PDI dele, ele tem que desenvolver isso e vamos dar prazo. Não que seja ruim, eu acho que tem que fazer isso, mas é complementar a você, não dá para se analisar o indivíduo somente através dos pontos fracos, né, os pontos a desenvolver, mas tem que olhar nesse ponto forte. E eu vejo que a liderança corporativa, hoje, eu estou falando em qualquer ramo, em qualquer tamanho da empresa, ela está ainda com esse conceito de olhar para o que tem para desenvolver, e se gasta muita energia em relação a isso. Mas sabe que uma coisa que é legal é assim, por exemplo, o modelo que a maioria das empresas com quem eu trabalho adota é o modelo de competências, né? Então, no modelo de competências, ele não é excludente dos pontos fortes. Vamos falar que um funcionário tem que aprender a fazer uma análise, por exemplo. Dependendo dos seus talentos, você vai buscar a sua forma de fazer isso. Então, aquilo que eu falei, o talento não é o que você pode fazer, é o como você pode fazer. Então, por exemplo, eu não tenho talento de relacionamento. Eu estou aqui falando com você, falando em público, eu trabalho com gente, e eu não tenho talento de relacionamento. E as pessoas ficam assim, como assim você não tem talento de relacionamento, Ana? Como assim? E aí eu parei para pensar e falei assim, gente, mas assim, quando eu era líder, quando eu trabalhava na empresa, as pessoas gostavam de mim, eu juro, eu confesso, assim, gostavam de mim. E aí eu falei assim, mas como assim? Mas eu não me relaciono a partir de talento de relacionamento. Eu me relaciono a partir de outros talentos. Quando eu falei do meu esposo, que eu vou tentar entender a pessoa, eu tenho um talento chamado crença, que se eu acredito, eu tenho um senso de servir muito grande, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, quando a pessoa me pede ajuda,
automaticamente menciona. Então, eu não me relaciono pelos talentos de quem gosta de trocar ideia com os outros por nada. Eu me relaciono a partir de outras coisas. E isso gera confiança, gera credibilidade, gera uma série de coisas que é diferente do caminho de outras pessoas. Eu fico brincando, se vai chamar para o happy hour para 70 pessoas, não me chama, não sou essa pessoa. Eu nem Não consigo vou. acompanhar a conversa, eu não vou mesmo. E por isso que é libertador. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, faz sentido, eu não gosto. Eu gosto do 1 a 1. Eu posso passar horas conversando com uma pessoa só, mas é porque eu estou desafiando o meu cérebro, aí funciona para mim. Agora, aquele negócio só assim da festa, ela me cansa depois de um tempo, porque não sou eu. Então, a partir do momento que você se conhece e as pessoas fazem isso, eu fico brincando que quem trabalhou comigo, eu falava literalmente, gente, eu não tenho condição, não tenho energia, eu preciso ficar quieta durante um tempo. As pessoas começam a te respeitar como indivíduo e entender onde funciona melhor. Então, é isso que é o bacana. O autoconhecimento leva você a se expressar de uma forma mais assertiva e faz com que você trabalhe e colabore melhor. Agora, eu vou passar mais um dado que a gente até falou anteriormente, agregando valor sobre sobre os líderes, os gestores das empresas. No livro que eu vou revelar, que é Descubra Seus Pontos Fortes, que eu acho interessante, do Instituto Gallup, do Don Clifton. É interessante esse livro porque, no final dele, ele tem um código que você risca e você tem acesso a fazer um relatório para você. É um relatório básico, mas é um relatório inicial para você conhecer. É muito bom o relatório, tem muito conhecimento, Jair. Já tem bastante. Então, antes de voltar de falar sobre o que eu ia falar do quadro, eu quero indicar esse livro para quem está começando aí na jornada. Existem várias formas, né? O próprio coach, quem tem essa certificação de pontos fortes, mentoria, quem procure uma pessoa que seja certificado em pontos fortes, pode ajudar para quem está interessado nesse tema, para quem está querendo se conhecer e buscar esses profissionais. A Ana é certificada, a Ana já fica aí como contato como profissional. Mas o livro é um ótimo ponto de partida, é um ótimo ponto de partida. É um relatório básico, é um relatório que você usa para tudo. Exatamente. E o livro, ele é bem legal, que ele começa a nomear, a gente viu a importância de você dar nome às coisas para deixar mais claro de quem você é e por que você funciona, com seus significados, o que cada ponto forte representa e para ver se você se identifica e, na verdade, como você se identifica. Mas tem um dado aqui que ele coloca uma pesquisa que eles fizeram em 2005 com profissionais e líderes de empresas, que ele coloca, se seu gestor, na maior parte do tempo, e a gente estava falando sobre gestores, né, a importância do gestor se conhecer e replicar esse conhecimento para a sua equipe. Então, se seu gestor, na maior parte do tempo, ignora você, a chance, você, colaborador, as chances de você estar ativamente desinteressado são de 40%. Se seu gestor, na maior parte do tempo, concentra-se nas suas fraquezas, que é isso que a gente comentou, esse percentual vai a 22%. Porém, se seu gestor, na maior parte do tempo, concentra-se nos seus pontos fortes, as chances de você estar ativamente desinteressado, e eu falo desinteressado, desmotivado, desengajado na equipe, é de apenas 1%. Então, essa pesquisa já suporta bastante o que a gente falou até agora sobre a importância dos seus gestores e replicarem isso para os seus colaboradores. E, principalmente, que cada colaborador ou cada pessoa, colaborador de empresa, ele tem várias áreas aí, tem sua vida pessoal, tem o seu lazer, enfim, ele é um ser completo, que comece a pensar com carinho a importância desse autoconhecimento, que é essa ferramenta tão poderosa
que são os pontos fortes. E aqui aí a gente até revelou os nossos pontos fortes, né? A gente até Aproveitando. revelou. E uma coisa que é uma coisa que é legal. Agora sim, deixa eu ver assim, como é que você acha que a gente trabalha ponto fraco? Que ponto fraco existe? Você sabe como trabalha ponto fraco com ponto forte? Manda pra gente. Essa eu deixo para você. Então, Essa não o vou que é nem. ponto fraco? Porque você foi tão Essa é muito legal, porque a entusiasmada gente na sabe. cadeira, eu falei, não. Então, ponto fraco, né? O que é ponto fraco para essa Opa, metodologia? É tudo aquilo que se coloca entre a gente e o nosso sucesso. Então, se não serve para mim, não é ponto fraco. Se eu não preciso, não está ligado para nada que eu preciso. Mas o que é interessante nisso? Se é tudo aquilo que se coloca entre eu e o meu sucesso, pode ser que isso não seja algo que falte, que é o gap que normalmente a gente já conhece. Pode ser algo que sobre. Então, o seu talento, ele pode gerar impactos negativos e podem ser seus pontos fracos. Olha que legal. dá um exemplo, Então, para ficar todo mais talento claro. tem dois lados. Todo talento tem dois lados. Tem um lado que a gente chama de varanda, que é o lado luz, né? O lado positivo, onde eu gero impacto positivo. E tem um lado porão, que é o lado sombra. Olha que interessante. O mesmo talento, dependendo de como, se eu tenho ou não controle sobre ele, eu posso gerar um impacto negativo, que pode ser em mim, no outro, numa organização. Vou te dar um exemplo. Tem um talento que é fácil de entender, que é o meu terceiro talento, chama responsabilidade. O talento responsabilidade é um talento incrível. Para quem quer trabalhar com alguém com responsabilidade, é maravilhoso, porque a pessoa é muito responsável, ela cumpre horário, ela faz aquilo que ela promete, ela tem aquele compromisso psicológico com tudo que ela diz que vai fazer, ela vai fazer. Tá? Então, é essas pessoas assim que não se preocupem. Se ela diz para você que vai estar lá 6:30 da tarde, 7 horas, ela vai estar. Então, não se preocupa com isso. Porém, se mal usado, esse talento, por exemplo, pode gerar num líder um excesso de centralização. Porque eu sou tão preocupada com tudo que eu fico querendo que tudo dê certo. Então, se eu não controlo esse talento e não reflito isso no meu papel como líder, que é importante desenvolver pessoas, dar autonomia, eu posso gerar um impacto negativo. Então, um porão do talento e responsabilidade é ser centralizador. Então, quando a gente olha para os talentos, a gente tem que olhar os dois lados, para ver se eu tenho esse talento desenvolvido. Lembra que você falou que eu tenho tem a fase do identificar, que você chamou de reconhecer, e depois tem a parte do desenvolver e a parte do direcionar? É isso. Conforme eu vou aprendendo a valorizar esse talento e a direcionar esse talento, e fazendo aquele investimento ali no meio do caminho, é que eu vou tornar ele no ponto forte e trabalhar ele cada vez mais no lado luz que ele tem, no lado varanda. Porque senão eu posso perder potência nele, porque eu trabalho ele no lado porão. Então, muitas vezes, o impacto negativo que a gente gera não é por algo que falta, mas porque é algo que sobra na gente, porque veio do nosso talento. Já deu uma aula, né? Super interessante. É super Super, interessante. super. Então, pode ser, sim, algo que falte, né? Porque tudo que pode ser ponto fraco pode ser uma habilidade, um conhecimento, pode ser um comportamento, pode ser uma série de coisas. Então, o que é interessante é você ter essa visão. Qual é a origem disso? Porque quando eu falo para alguém que é centralizador, para de centralizar, aprende a delegar, ele não consegue. Mas quando eu falo para um líder que eu entendo que o seu senso de responsabilidade é tão alto que você não consegue deixar o seu funcionário trabalhar sozinho, ele entende a origem, ele entende que a intenção dele é positiva, mas o impacto é negativo. Então, a gente age aqui, na intenção. E aí a gente vai buscar Muito nos legal. outros talentos, nos valores dele, nas outras coisas, formas de você motivá-lo para agir. Então, é isso que é o bacana dessa dinâmica, né? Que você vai aprofundando o conhecimento nisso e você vai entendendo como você consegue direcionar. É aí que você consegue ligar e desligar. Porque o ideativo, ele vai gerando ideia. Na hora de focar, se eu estiver no mundo das ideias, eu não faço nada. Então, eu desligo ele e falo assim, gente, para agora de pensar. Pensou durante 1 hora, Ana? Ou usar a técnica do Pomodoro, tem gente que faz isso. Pensou? Deu vazão? Beleza, agora foco. Agora entra aí para fazer. E aí funciona.
Super interessante essas informações e é muito mais amplo, né, de como navega entre os pontos fortes, os pontos a desenvolver. Agora, parece complexo, mas tudo se resume no autoconhecimento. De novo, existem várias formas aí de você acessar através de mentoria, coach, buscando profissionais capacitados de acordo com o que você quer e ajudar a você, quem está nos escutando, nessa trajetória aí do se conhecer. Mas eu quero compartilhar com você, Ana, e você com toda a propriedade, me ajudar a ajudar as pessoas que querem começar essa jornada sem ter que contratar alguém. O primeiro passo, ou talvez o segundo passo, eu vou deixar o livro aqui anexado, escrito na descrição, é adquirir esse livro, Descubra Seus Pontos Fortes, que você vai ter o primeiro contato com o relatório. Mas vamos colocar que você não queira o livro. Eu acho que cabe sentar num momento tão turbulento, né, mas deixar um momento só para você, onde você começa a perceber e relacionar o que você faz bem e que nem percebe. Mas nesse momento você traz a consciência o que realmente te faz diferente, que faz você brilhar, que as pessoas acessem você de uma forma, putz, mas você faz isso muito bem. E sai relacionando, eu gosto muito desse exercício. E eu costumo deixar num cenário, né? Senta embaixo de uma árvore, coloca um fone de ouvido, e aí entra você com você mesmo, né? Esse exercício é muito legal. Eu acho que assim, eu acho que essa jornada de autoconhecimento, começar aí por essa reflexão, eu acho fantástico, né? E lembrar de quando você era criança, quando você era adolescente, o que você amava fazer, o que você queria ser quando crescer e por que você queria ser quando crescer. Ali você começa a buscar algumas coisas, né? Que você já são pistas interessantes dos seus talentos. A outra coisa que é um exercício que eu sempre recomendo para quem quer fazer isso e não quer investir, não pode investir, isso tem vários caminhos, né? É você pedir para as pessoas falarem, pedirem para te descrever, pedir às pessoas que te conhecem em diferentes áreas de relacionamento, família, amigos, no trabalho, né, pessoas da faculdade, da igreja, né, dependendo dos seus núcleos importantes, e pedir para essas pessoas assim, o que você acha assim que eu me destaco, que eu sou diferente dos outros? Se você escolhesse 3 ou 4 palavras para me descrever, quais seriam? Normalmente aí aparecem os talentos de relacionamento, os talentos de influência, porque é muito em relação a quando você coloca o seu talento em relação ao outro. Às vezes a gente fica pensando só nessa parte intelectual, que é aquela lista da empresa. A lista da empresa também é uma boa lista, mas ela não é a única fase. E às vezes você se limita por conta dessas competências que estão na empresa. Então, pensar nisso, pensar naquilo que você pode agregar, e o outro é uma ótima forma de você enxergar, né? Porque é como você gera impacto. E aí você consegue trazer essas reflexões e ver que, de repente, você tem áreas ali, né, no relacionamento, nessas coisas que não deveriam ser desprezadas, mas desenvolvidas, com objetivo, com intencionalidade. Aí você alcança esses objetivos, né? E daí começa a ficar mais fácil, né? O se conhecer e saber por que você funciona assim, diz muito da facilidade de se relacionar com a outra pessoa, se relacionar com você mesmo e fazer melhor aquilo que você, né, encontra como propósito a fazer. O significado da própria vida muda com certeza, com certeza. A parada que você falou na árvore, ela é super legal você parar para refletir, porque a gente vai muito no piloto automático, né? E quando a gente pensa assim num dia maravilhoso que a gente teve, se a gente parar para refletir, provavelmente tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente faz bem, que é aquele ponto do flow que você trouxe. Então, muita gente tem talentos de relacionamento fala isso, eu passei o dia com a minha família, você é uma pessoa de conexão, né? Então, estou usando o teu talento aqui, com a informação que eu tenho aqui. As pessoas com conexão são pessoas que têm uma espiritualidade desenvolvida em geral, porque elas entendem que elas fazem parte de um universo maior. Elas não acham que elas estão aqui a passeio, que elas fazem parte, elas são um pedacinho de um mundo inteiro.
Quando você olha para esse tipo de talento, eu posso usar ele para um monte de coisa, né? Mas, em geral, as pessoas que têm esse talento, elas se sentiram conectadas a um propósito, a uma coisa bacana, a uma causa, e isso faz com que esse dia seja especial. Então você começa a olhar, você foi ponte para alguém, você conectou uma pessoa com a outra. Então são momentos que vão te dando dicas do que faz você se sentir bem, produtiva, feliz, energizada, né? Porque é aquilo. E, Eu gosto de e, coisa difícil. Pra gente, tem gente que odeia coisa difícil. Quando é complexa, eu adoro. Eu adoro coisa complexa. Agora, eu adoro coisa complexa porque eu tenho talento ligado a isso. Então, assim, para mim faz todo sentido. Eu embaralhava as coisas para tornar mais difícil para eu fazer quando eu era criança. Eu fazia quebra-cabeça virado para baixo, embaralhado. Então, eu achava que caraca, não tinha graça. Então, é o grau de maluquice da pessoa. Agora, você vai lembrando isso depois que você vai descobrindo o que é. Você vai identificando que isso é desde pequeno. Então, você vê assim, eu gosto de coisa difícil. Adoro desembolar as coisas para poder virar alguma coisa maior. O e é problema, eu legal, brincava que no mundo corporativo eu era gerente de hortifruti. Pepino e abacaxi, gente, era a minha praia. Então, é isso, assim, a gente vai descobrindo na gente possibilidades a partir daquilo que a gente começa a reconhecer, né? e é legal a gente dar nome dessas coisas, por exemplo, né, trazendo a conexão que você ressaltou de um dos pontos fortes. O meu valor maior, os meus, né, dos 5 maiores valores que eu tenho é contribuição ao próximo, que está muito relacionado ao meu ponto Total. forte, que é conexão. Então, você vai como carimbando ou deixando mais claro como os valores, os talentos, os pontos fortes, elas se comunicam, né? E daí fica São mais várias, claro. a gente trabalha com várias metodologias, várias coisas, mas a gente, o ser humano é único. É E a único. gente tem vários caminhos, né, da gente chegar e tentar se conhecer. Mas para isso a gente precisa parar e pensar. Né? Então a gente passa por momentos na nossa vida que a gente passa o dia inteiro, às vezes a gente não parou para pensar em nada do que aconteceu com a gente. Então, sem esse momento de reflexão, nossa, mas por que eu fiquei tão chateada com uma bobagem daquela? Às vezes não é nada demais, e é uma coisa que você resolve. Mas se você não parar para pensar, e não refletir, e não processar aquilo, você simplesmente vai e aquilo vai acumulando na sua vida. É Então, o esse tal do tempo, né, da piloto pausa, automático, né? a pausa é fundamental, né, para o autoconhecimento. Então, e eu encorajo, espero que essa nossa conversa encoraje e impulsione mais que nada que as pessoas a entrarem realmente, não ter, é o que eu falei, não tem um episódio que eu não falo a importância do autoconhecimento, quer seja Total. para você liderar a sua equipe, quer seja para liderar a sua vida, para tomar controle sobre o que você vai fazer, ou o que você tem que fazer, e para entender o porquê que você está aqui nesse mundo mundial, né? E a gente já está aí para 50 minutos conversando e se deixa, Nossa, vai direto. eu não estava olhando E o eu, relógio. e eu vou convidar você, antes da gente encerrar, Ana, que está espetacular essa conversa, mas eu gosto de trazer, assim, convidar a pessoa que está comigo a trazer uma dica especial, a parte de todas as dicas que a gente deu aí com muita propriedade. Então, eu vou convidar você nessa parte final do nosso episódio, a dica do dia. Vamos lá, pessoal? Então, Denise, a minha dica é: se a gente usar uma análise combinatória simples, e a gente tem 5 talentos numa ordem determinada, a probabilidade que a gente tem de encontrar alguém igual a gente é 1 em 33 milhões. Olha Então, só. por que você quer desperdiçar esse potencial único, tentando ser igual a todo mundo? Então, olhar para o outro com mais generosidade, olhar para o diferente como oportunidade de aprender e de crescer e de se transformar a partir dali. Então, essa é a minha dica. Dica: se olha com mais generosidade, aceita quem você é, e a partir daí você vai conseguir direcionar melhor a sua vida para você alcançar aquilo que você deseja. Trata você com muito carinho, né? Como é que você pode tratar os outros com carinho? Então, comece a tratar você mesmo com muito carinho, né? Se respeitando. Olha,
Que presente foi essa conversa, viu? Espetacular, falar sobre os pontos fortes com essa leveza e profundidade e acolhimento é mais do que inspirador e é, nos dias de hoje, super necessário. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade aí de estar contribuindo com todo o seu conhecimento. Eu aprendi muito, hein? Eu sempre aprendo. Eu adoro, né? Eu só falei que eu adoro aprender, então, para mim, eu estou aqui, estou aprendendo, estou feliz da vida, estou em flow. Então, muito obrigada pela oportunidade e a gente se fala por aí. Com certeza. Obrigada por estar aí, a audiência, por estar com a gente. Infelizmente, não tivemos nenhuma pergunta, quer dizer que ou a gente esclareceu todas as dúvidas, ou vai ficar por uma próxima oportunidade, porque esse vídeo desce para o YouTube, fica disponível para quem não teve a oportunidade de hoje estar aqui com a gente. Então, fiquem à vontade de deixar suas perguntas, fazerem os seus comentários. Se você não está inscrito no canal, aproveite, se inscreva e acesse lá o sininho para ser notificado dos próximos episódios. Aproveite e compartilhe com os amigos que precisam aí melhorar o seu autoconhecimento e identificar o seu ponto forte. Obrigada por acompanhar o canal. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!